Olá pessoal, Marcela na área mais uma vez e hoje eu quero trazer uma resenha para vocês de um livro, uma leitura que eu terminei recentemente e eu achei uma experiência muito interessante, então quero compartilhar aqui com vocês. Diferente da outra leitura que eu trouxe, que foi uma oração, né? A gente leu junto aqui a oração de São Miguel Arcanjo. Hoje é uma leitura um pouco mais pesadinha, é um thriller, é um suspense, para algumas pessoas até uma forma de terror. É esse livro aqui, ó. Como Matei Minha Querida Família, da autora britânica Bella Mackie, jornalista super talentosa. Então eu quero compartilhar com vocês aqui essa experiência de leitura. Fica comigo, roda a vinheta que eu volto daqui a pouco. Bom, pessoal, peço perdão se eu estiver derretendo um pouco, porque tá muito calor aqui. Não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas aqui tá 34 graus. Dê uma olhadinha, 34 graus pra mim já é quente. E olha que eu gosto de calor, mas se vocês me perceberem derretendo, brilhando um pouquinho na câmera é por causa disso, tá bom? Bom, como eu comentei com vocês, eu quero trazer essa resenha aqui desse livro, Como Matei Minha Querida Família. Na realidade, uma família muito tóxica, né? Vamos falar. Essa história aqui, ela se trata de uma família de bilionários que começam a morrer, né, de forma misteriosa, um atrás do outro, e na realidade eles estão sendo assassinados. Assassinados pela principal personagem aqui da história, que é a Gracie Bernard. Vou resenhar, mas antes eu quero falar da Bella Mackie. Gente, ela é uma autora britânica. Eu confesso pra vocês que eu tenho lido bastante autores britânicos, mas não é uma coisa assim de propósito. É bem aleatório mesmo. Eu trouxe as resenhas aqui, as últimas. A do Matt Haig, que é a Biblioteca da Meia-Noite. A da Sue Black, que é a obra Os Ossos do Ofício, que eu trouxe pra vocês, né? E são autores britânicos. Então, a gente tá percebendo que tá tendo uma alta, né? Nesse nicho dos autores britânicos. Aqui no Brasil estão sendo bem publicados. E são histórias interessantes. Vamos lá, vamos contar para vocês aqui o enredo, falar um pouquinho sobre esse enredo interessante. Não é baseado em fatos, então o conteúdo aqui não tem nada de relação com realidade, com fatos que ocorreram, com famílias que morreram. Se bem que a gente vê isso, né? Aqui no Brasil a gente teve o caso da Suzane von Richthofen, que matou os pais. A gente teve o caso agora não, né? No final da década de 80 dos irmãos Menendez. A Netflix agora lançou essa semana o seriado. Eu não terminei de assistir, falta o último capítulo, mas eu me aprofundei um pouco sobre a história dos irmãos Menendez e assim, macabro, né? Principalmente o comportamento do pai, o José Menendez. Então a gente não sabe, né, o que se passa na intimidade dos lares, a gente às vezes nem imagina. A gente acha que porque uma família é rica, porque vive ali na suntuosidade, vive uma vida, né, extremamente... Tem provimento de tudo na vida, né, material, sobretudo. Mas dentro do lar é um caos, é psicopatia pura. Então assistam aí o seriado dos Irmãos Menendez, que vocês vão ver que nem tudo na vida é dinheiro, né? Sentimento, afeto vem em primeiro lugar. Você pode estar na miséria que for, se existir afeto, todos os obstáculos serão vencidos, né? E as suas memórias serão diferentes. Agora, você pode estar no lar mais abastado, mas se você não tiver afeto, sua vida vai ser um inferno. Bom, aqui a história da Gracie é o contrário. Então, a Gracie, ela é filha de uma mãe solteira. A mãe dela é a Sophie. Então, a Sophie, ela tem um relacionamento com um magnata bilionário lá na Grã-Bretanha, o Simon Artemis. Ela engravida e o Simon, assim, como foi um relacionamento furtivo, né, passageiro, o Simon não quer assumir essa criança. Então, ele simplesmente abandona a Sophie. Ele já era casado, ele tinha uma família, tinha esposa, ainda não tinha filhos, mas ele abandona, né, a Sophie mesmo assim. Os familiares dele, os pais dele sabem e apoiam a decisão dele, porque acham absurdo destruir o casamento dele por causa disso, né. Ele traindo foi absurdo, né, enfim. E aí a Sophie passa a criar a Gracie sozinha, com muita dificuldade, porque a Sophie era uma mulher muito bonita, tinha uma carreira de modelo,
mas ela não tinha dinheiro suficiente, nem conseguiria manter a carreira de modelo dela para cuidar da menina ao mesmo tempo. Então ela abre mão de tudo isso, começa a trabalhar e sustenta a Grace até que ela é diagnosticada com um câncer. No caso, a Sophie é diagnosticada com um câncer e vai definhando aos poucos e falece. A Grace sabe quem é o pai, porque a Sophie conta. E a Grace, ela nutre um profundo ressentimento com relação a esse pai, essa família Artemis que a abandonou. E ela sabe que são pessoas bilionárias, sabe do império dessa família. E se ressente muito por não ter feito parte disso, por esse pai não ter assumido ela, não só financeiramente falando, mas afetivamente também, que é o que eu falo para vocês aqui, que não é dinheiro, não é tudo. Afeto é o mais importante. O dinheiro vem na sequência. Não que não seja importante, mas em primeiro lugar o afeto, o amor, tá? Bom, a partir daí a Grace começa a fazer planos de basicamente exterminar toda a família Artemis. Ela planeja, ela é muito metódica com relação a isso, então ela vai um por um ali. Primeiro ela começa com o planejamento da morte dos avós, depois do primo Andrew, depois do tio Lee, depois da esposa do pai dele, que é a Janine, depois da Bryony, que é a meia-irmã dela, que é filha do Simon com a Janine, e, por último, ela planeja matar o pai, mas ela deixa o Simon por último e ela não planeja muito bem como ela vai fazer isso. Então, gente, friamente, premeditadamente, a Grace vai eliminando um por um. Então, lógico que eu não vou descrever aqui como ela executa cada homicídio, mas eu vou falar, por exemplo, dos avós. Com relação aos avós, eles moram em outro país, numa região litorânea lá da Espanha, que eu não me lembro exatamente qual é agora, mas ela se desloca até essa região da Grã-Bretanha e assim, ó, como é que ela conseguia financiar tudo isso? Ela trabalhava, ela juntava dinheiro, ou seja, ela juntava dinheiro para poder matar os familiares dela. Isso pode não fazer muito sentido a princípio pra gente, mas ela faz isso. Então ela vai passar férias nessa região litorânea e ela mata os avós. Então ela com um carro, ela bate no carro deles, joga eles num penhasco e depois ateia fogo lá. O carro lá embaixo, ela desce e ateia fogo. Então essa é a forma como ela mata os avós. E aí fica parecendo que foi um acidente. Depois vem a morte do Andrew, gente. A morte do Andrew foi a que mais me chocou, porque o Andrew era um menino bom, de bom coração, que inclusive tinha se afastado da família, justamente porque achava que eles eram muito tóxicos, muito superficiais, muito fúteis. E ele foi trabalhar com pesquisa, né, científica, pesquisar anfíbios. E ela foi lá e se infiltrou lá no meio de pesquisa dele, lá numa unidade lá de preservação de anfíbios, e começa a fazer amizade com ele, começa a fazer trabalho voluntário nesse lugar. E uma bela noite eles estão lá no lago, tomando uma bebidinha alcoólica, e eles já tinham conversado sobre o veneno da racambo. Se vocês nunca ouviram falar sobre a racambo, deem uma pesquisada. É uma rãzinha amazônica que produz um veneno alucinógeno. E aí eles decidem usar esse veneno. Lógico que a intenção dela desde o começo era entorpecê-lo para afogá-lo. E foi o que ela fez. Depois que eles entraram naquele estado de catatonia em função do cambô, e ela se recuperou primeiro, porque ela, né, fez uso primeiro, ela joga ele no lago e afoga. Fria. Afoga, sai dali, pede um táxi, vai para casa e toma um vinho, um champanhe. Como se nada tivesse acontecido, ou como se ela tivesse feito assim, enfim, gente, tivesse ganho uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Essa é a Grace, bem psicopata. Então, você vai percebendo ao longo da narrativa que a Grace é psicopata, porque, gente, o Andrew era um amorzinho. E não dá pra entender por que ela mata o Andrew. Bom, depois disso vem as mortes, como eu falei pra vocês, do Lee, o tio dela que era um devasso, e ela mata ele num clube de orgia lá. Não vou entrar em detalhes, porque não é o objetivo da resenha. Depois vem
Não é o objetivo da resenha ficar dando spoiler em excesso, tá, gente? É só aguçar a curiosidade de vocês. Depois vem a morte da tia dela, a Janine, de uma maneira muito cruel, assim. E ela usa um rapaz. É muito interessante, porque ela entra na internet, ela faz amizade com um rapaz que ele é especialista, um hacker, para entrar nos mecanismos de segurança da casa dessa tia Janine lá em Mônaco. E ela consegue matar a mulher por causa da temperatura, de manipular a temperatura da sauna. Um negócio assim, incrível isso. Depois vem a morte da Bryony. A Bryony, ela mata de um jeito bem ardiloso também, né? A Bryony era influenciadora, então ela manda produtos para a Bryony experimentar. E a Bryony, se não me engano, ela era alérgica a pêssego, um negócio assim, e ela manda produtos com extrato de pêssego. Lógico que não está escrito isso no produto, mas a Bryony usa e tem um ataque alérgico lá, uma reação anafilática. Bom, por último, e não mais importante, para ela, eu digo para Grace, viria a morte do pai dela, do Simon. Mas, meus caros, tem uma reviravolta nessa história, porque no meio dessa história aí, a Grace é presa. E vocês vão começar a ler o livro e vocês vão ver que ela começa a narrativa da história dela, né, os capítulos onde ela narra, ela começa de dentro da prisão, porque ela é presa pela morte da Carol, que ela não ocasionou. E aí vocês vão descobrir que a Carol é a noiva de um grande amigo dela, mas de fato ela não ocasionou essa morte, então ela comete todos esses crimes e ela vai presa por um crime que ela não cometeu. Bom, não bastasse isso, ela consegue um advogado bom, porque vocês sabem, né, que muitos advogados, quando eles veem que a história pode dar mídia, porque ela reclama demais, ela bate muito pé, ela fala que não foi ela que cometeu, realmente, ela assume, ela encarna inocente, porque naquela situação ela é inocente mesmo. E ela consegue um advogado que começa a ajudar ela, e por fim ela sai da cadeia, e quando ela sai da cadeia, e ela acha que finalmente vai se apoderar da fortuna dos Artemis, porque ela tinha dentro dela lá um desejo sobre isso, acontece outra reviravolta. A princípio, ela não sabia como matar o pai. Quando chega o momento dela matar o pai, ela fica completamente paralisada, entorpecida, ela não consegue planejar, ela não consegue premeditar, ela não consegue colocar nada em prática. E esse pai morre num acidente de lancha. E agora, a cereja do bolo, que eu não vou contar para vocês, porque eu quero que vocês leiam o livro, surge uma pessoa na vida dela, uma pessoa que estava observando ela desde o começo, vendo tudo que ela estava fazendo, que sabe dos homicídios, e essa pessoa deixa bem claro para ela que sabe de tudo. Só que eu não vou contar quem é essa pessoa. Essa pessoa, ela tem uma relação que até então a Grace desconhecia. Uma relação familiar, vamos dizer assim, né? Mas a Grace desconhecia. A Grace, ela tinha muito contato com os amigos dela, no caso, amigos da família, o Jimmy, principalmente, que era um amigo de infância dela, com quem ela cresceu junto, e ela vai morar com essa família do Jimmy, e é a noiva do Jimmy que sofre o acidente. Durante o período em que a Grace fica na cadeia, a família do Jimmy se volta completamente contra ela, e lógico, né, porque imaginavam que ela tinha matado a Carol. E isso abala muito ela, então ela não consegue fazer os planejamentos com relação ao homicídio do pai, por exemplo. E no final ele morre, né? E a herança toda fica para a esposa do tio Lee. Esposa do tio Lee, que é mãe daquele menino, do Andrew. Então a Grace acha, né? Acha que vai conseguir se aproximar dessa tia dela. E, no entanto, não consegue, é impedida disso, porque essa pessoa misteriosa que surge no final da história, que começa a se comunicar com ela por cartas, inclusive, essa pessoa vai impedir, através de chantagem, que isso aconteça. Mas, enfim, gente, dei spoiler pra caramba. Falei que não ia dar, contei praticamente a história toda, dei spoiler pra caramba, mas fica aí um mistério de quem é essa pessoa misteriosa, de quem é esse parente, né, que surge, que brota do nada, mas que na realidade estava observando ela desde o começo. Bom, gente,
É uma história divertida porque é uma ficção. Divertida, você fala, nossa, que psicopata você falar isso. Mas não é que é divertido, não é divertido ver essas pessoas morrerem, não é divertido a forma como a Grace lida com isso. A Grace, ela é psicopata, você percebe isso ao longo, né, no decorrer da leitura. Mas o que é divertido é o que acontece no final. Porque é uma reviravolta tão... que você fala assim, bem feito, sabe? Porque você vê que tudo que ela fez, tudo que ela planejou, tudo bem que era uma família assim patética, de gente fútil mesmo, de gente que comprava o silêncio das pessoas, cometia crimes, cometia as piores excrescências e assim, comprava todo mundo com dinheiro, calava todo mundo com dinheiro e aí, lógico que você olha para uma família dessa, você vai ter uma certa ojeriza, você vai ter um certo asco, principalmente se você foi uma pessoa que foi abandonada, negligenciada por essa família, que é o caso da Grace. Mas eu te digo que a Grace deveria ter feito, deveria ter pleiteado a porção dela. Lógico que ela não ia ter afetivamente nenhum feedback, com certeza não. Ela ia ser eternamente uma bastarda. Mas pelo menos a parte financeira que cabia a ela, ela poderia ter reivindicado juridicamente. Não precisava ter matado a família toda. Mas aí nós não teríamos a história, certo? Bom, no mundo real funcionaria muito bem assim, né? Se ela reivindicasse essa fortuna na justiça, sem precisar matar ninguém e expor essas pessoas ao ridículo. Porque se tem uma coisa que narcisista não suporta, né, principalmente esses ricos, esses ricaços que são muito narcisistas, vivem muito de aparência, se tem uma coisa que eles não suportam de fato é ser expostos, tá? Então talvez a psicopatia da Grace tenha impedido ela de calcular isso, né? Porque o psicopata ele vai agindo por impulso, por instinto, aquele instinto primitivo fala muito mais alto. Então, o lobo frontal dele não funciona direito. Então, ele não calcula que ele pode obter vantagens maiores se ele fizer as coisas de uma forma diferente. Se ele fizer as coisas seguindo as regras da sociedade, de repente. Tá? Bom, pessoal, essa é a resenha de hoje. E como toda resenha que eu trago, a gente precisa fazer uma reflexão, né? Todos nós, de alguma forma, fizemos parte ou conhecemos alguém que faça parte de uma família tóxica, famílias onde existe o narcisismo. E o que é o narcisismo? É aquela aparência bonitinha para que todo mundo de fora veja, somos uma família feliz, somos uma família unida, mas quando na realidade, na intimidade, é só briga, é só discussão, é desunião, é desrespeito, fachada, né? E a gente também tem as famílias de pessoas sociopatas, psicopatas, de pais que torturam fisicamente, sexualmente os filhos. E famílias narcisistas isso acontece também, pais que negligenciam, às vezes, filhos que foram abusados por outras pessoas. E, enfim, na família narcisista existe o abuso psicológico, né? Ele é muito forte. E abandonos de pais narcisistas, de mães que abandonam simplesmente e deixam os filhos para serem criados pelo outro, ou pelo cônjuge, ou pelos avós, né? Que na realidade não são pais nem mães, são genitores. Eu digo que pai e mãe é afetivo, né? É com quem a gente tem afeto. Pois bem, a gente precisa refletir sobre como matar. Fala, meu Deus, você vai ensinar a matar. Não matar objetivamente, fisicamente, mas figurativamente dentro de nós. Porque quando a gente tem, como é o caso da Grace nessa história, ela vinha, né, de um relacionamento furtivo, de um pai que simplesmente foi lá e fornicou algum tempo com uma moça e ela engravidou e aí ele virou as costas, enfim, a moça também não reivindicou seus direitos. E a Grace é fruto disso, então ela tem ali o abandono parental muito presente. Mas a mãe dela fez o melhor por ela, educou ela bem, trabalhou para mantê-la. E ela amava muito essa mãe, tanto que
ela decide matar a família Artemis também como uma forma de se vingar pela mãe. Eu não sei se a mãe aprovaria muito isso. Mas é bem interessante como a Grace, ela tem um pouquinho desse gene, dessa psicopatia que deve vir dessa família do pai dela, né? E ela mata fisicamente, ela mata objetivamente essas pessoas, porque no fundo ela sabe que nada de bom vai sair dali. Ela não vai ter nenhum feedback, ela não vai ter nenhuma validação, ela não vai ter nenhum acolhimento, nem pertencimento com relação àquela família Artemis. Então ela quer matar fisicamente, inclusive. Porque já que ela não pode pertencer, então eles também não vão ter o direito de existir. E aí, gente, isso acontece com muitas pessoas. As estatísticas do nosso país diz que as famílias, a maior parte das famílias, são sustentadas apenas por mulheres, né? Então, muitos homens abandonam suas famílias, os seus lares. Quantas pessoas não têm esse sentimento com relação aos pais, aos familiares dos pais que muitas vezes validam esse tipo de comportamento nos homens, né? Mas também tem o caso contrário, das mulheres que abandonam. E aí a Grace decide matar fisicamente. É o mesmo que aconteceu com os irmãos Menendez agora do seriado da Netflix. Eles decidem matar os pais porque foram abusados fisicamente, sexualmente, psicologicamente, pai psicopata, mãe narcisista. Que afeto que esses meninos recebendo. Então eles decidem exterminar esses pais fisicamente. Mas mesmo tendo exterminado os pais fisicamente, a memória, e aí é que tá, gente, aquela memória dolorosa se perpetua porque houve o julgamento, eles estão presos até hoje. Mais de 30 anos depois a gente está revendo através do seriado a situação. Então perpetuou-se, está se perpetuando, reverberando essa memória negativa. Eu não posso julgar, jamais, e nem dizer que eles têm que perdoar, porque eu não perdoaria. Mas também não sei se de fato é verdade a história deles. Muitos testemunhos de familiares corroboraram com isso. Mas, e também na época, né, gente, o contexto ali, será que se eles tivessem exposto isso na época, esses abusos por parte do pai, as pessoas teriam acolhido? As pessoas teriam validado? A gente vê que não, né? Perceptível que não. Nessa época existia muito preconceito, achava-se que os meninos não sofriam abuso sexual. Que abuso sexual era só contra meninas. É um absurdo, né, gente? Como, meu Deus do céu, você olha para 30 anos atrás. 30 anos atrás a gente tinha ainda esse tipo de mentalidade. Enfim. Mas para você que tem uma família tóxica, que nasceu num ambiente abusivo, que vive, ou que já viveu, ou que tem isso reverberando dentro de você, tem um jeito de matar isso. Aqui dentro, tá? Tem um jeito de matar isso dentro da gente. Matar essas memórias negativas, matar todos esses sentimentos dentro de nós, porque isso atrapalha a nossa evolução. Você vê a Grace, vai passar uma vida inteira tentando correr atrás do vento aqui, porque ela passa a ser ameaçada por um terceiro. Os irmãos Menendez estão lá presos. Perderam a liberdade deles, infelizmente. Se é justo ou não, preciso me aprofundar um pouco mais nessa história para entender isso. Porque eles fizeram o que eles fizeram, eles mataram os pais da forma como mataram. Independente do que os pais tenham feito, eles também cometeram um crime. Mas o meu conselho para quem vive num ambiente, numa família, num lar tóxico, porque esse é um assunto que está muito em voga, né, recentemente, se trabalhe interiormente. Procure se conhecer, procure se afastar, se você puder, desse tipo de ambiente, procure se conectar consigo mesmo, procure saber quem é você, porque realmente quando a gente cresce nesse tipo de ambiente é muito difícil a gente saber quem a gente é, e foque em você, porque uma coisa é muito interessante, no fundo, o que esses psicopatas, esses narcisistas querem é que a narrativa, a vida, tudo o que acontece dentro do ambiente familiar gire ao redor deles. E mesmo que você não esteja ali, você vai continuar pensando nas coisas que eles te fizeram. Eles vão esquecer, porque quem
dá tapa, esquece. Quem apanha, não, né? Mas você vai ficar remoendo aquilo. Então eu digo, se afaste. Se você puder manter contato zero, mantenha. Você não faz a pedra cinza total, que é não demonstrar emoções quando essas pessoas acessarem você, simplesmente indiferença. E procure se conhecer, procure buscar entender quais são os seus sonhos, os seus desejos, qual é o seu caminho que você quer para sua vida. Foque em você. Foque em você. E utilize das ferramentas, seja procurando psicólogos, psiquiatras, ferramentas espirituais, busque todas as ferramentas que puderem te ajudar a superar. E para que no final da história, eles não sejam mais o centro da sua vida. Que o centro da sua vida seja você. Tá bom, gente? Então, para quem lê esse livro aqui, mais uma vez aqui, ó, Como Matei Minha Querida Família, da Bella Mac, que é uma jornalista talentosíssima, gente. Eu gostei muito da história, me fez refletir bastante. Então, pessoal, para concluir, espero que vocês gostem dessa leitura, assim como eu gostei, porque a Bella Mac é uma jornalista talentosíssima, ela escreve muito bem, ela te prende, ela consegue uma narrativa que te prende bastante. Eu gostei muito, por isso estou recomendando aqui para vocês. E vamos refletir, né? Cada leitura que a gente fizer, que a gente faça uma reflexão. Pode ser uma leitura de uma história da vida real, pode ser uma ficção, um thriller, pode ser um romance, pode ser uma aventura, que cada historinha, que cada narrativa que a gente fizer a leitura, que a gente consiga trazer para nossa vida algum aprendizado, alguma reflexão. E não foi por acaso, eu acho que eu terminei de ler esse livro aqui recentemente e de já ter vindo a história dos irmãos Menendez à toa, para justamente a gente, como sociedade, refletir no nosso papel, o papel das famílias, que são alicerces, mas que quando são disfuncionais, destroem o ser humano por dentro. Sabe, como um parasita, um verme, destrói, porque te tira o chão, você não sabe. Como é que você vai saber quem você é? Num dos episódios do seriado, Eric Menendez, ele fala isso, que ele já não sabe mais quem ele é. Na realidade, ele nunca soube. Então, é de cortar o coração. É difícil saber quem é a verdadeira vítima nessa história. Não é mesmo, gente? Então, tá bom. Quem sabe eu não trago resenha aí da série dos Irmãos Menendez. Não é o escopo do canal, mas se eu tiver que fazer leituras e pesquisas para isso, posso colocar lá no blog. E o blog é para não enlouquecer. Então, você vai entrar lá no blog também e vai ler essa resenha que eu deixei. Vou deixar o link aqui para vocês. Leiam mais, gente, leiam, porque a gente precisa disso. Isso aqui, cada leitura é um tijolinho no alicerce da sua alma, tá bom? Beijo enorme, pessoal, gratidão para você que ficou comigo até o final da resenha e até a próxima.